Olá a todos, bem-vindos a mais uma sessão. Eu penso que já me estão a ver live, correto? Espero que sim. Já temos aqui o Nuno Arias da Silva connosco. O Nuno, olá Nuno, bem-vindo, obrigada por te juntares. O Nuno trabalha na GFI como Architect Manager, Lead Modern Workplace. Também é MVP da Microsoft e acho que dispensa apresentações porque temos o prazer de sempre de contar com ele. E hoje vem com uma sessão que eu achei particularmente interessante, que é Simplifying Cloud. E acho particularmente interessante porque normalmente todas as outras descrições das outras sessões eram grandes e o Nuno simplesmente disse que íamos simplificar a cloud e vai-nos trazer uma apresentação muito simples para explicar como. E, portanto, bem-vindo, Nuno, mais uma vez. Podem fazer os vossos comentários ao longo da sessão. No final da sessão, o Nuno irá responder às vossas perguntas, por isso estejam à vontade também. E, neste momento, deixo o Nuno fazer a sua sessão. Obrigada. Ok. Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme onde estejam a ver a sessão. Basicamente esta sessão é para tentar mudar um pouco e desmistificar o que é cloud. Por isso o nome da sessão, portanto o próprio nome indica, portanto simplificar a cloud. Aqui um pouco a nível do meu resumo em si profissional. Basicamente, eu trabalho há mais de 20 anos, portanto, na informática, relativamente mais ligado à área de infraestruturas. Nos últimos anos, focado mais em Office 365 e em Azure e em tudo o que é a nível da cloud. Sou MVP em Office Servers and Services, também sou MCT e aqui em baixo tem os meus contactos, tanto a parte de mail como a parte do meu blog, Twitter e Facebook. Trabalho na GFI como arquiteto, basicamente sou responsável por implementações dos projetos e acompanho também desde a parte de pré-venda, portanto, até o final da implementação. Ok, continuando. O que é a cloud? A cloud em si, portanto, é um mundo muito vago de vários tipos de infraestruturas. Para percebermos um pouco aqui a evolução, aqui como um pouco de como é que isto tudo começou, basicamente começou tudo pelo dinossauro, entre aspas. O primeiro computador nasceu em 1837, o primeiro disco rígido em 1956, o primeiro modem em 62 e temos aqui, por exemplo, o Spectrum, que foi em 82. E desde aí tem havido esta evolução toda, portanto, desde 82 até hoje em dia, de ano para ano. Portanto, a evolução é bastante. Então aí a transformação que tem havido hoje em dia tem a ver com o quê? Tem a ver com a transformação da própria indústria. Basicamente, nos últimos 50 anos da IT foi desde a parte dos mainframes, clientes-servidores e a parte web, que parte dela conhecemos hoje. Depois tivemos um momento da virtualização, em que começou a haver os conceitos de virtualização, quer seja de servidores, como virtualização de aplicações, etc. Em que, hoje em dia, a virtualização está junta com a cloud. Portanto, hoje e o futuro, portanto, será um misto destes vários ambientes. Para percebermos aqui um pouco o que é a definição de cloud em si. Portanto, a definição científica, portanto, é vários aglomerados de objetos que parecem como uma cloud, portanto, tão distantes em si, enquanto que o cloud computing, portanto, são vários
computadores, servidores, portanto, em data centers, conectados entre eles através de uma rede de comunicações. Portanto, se olharmos para a definição científica, portanto, os átomos estão ligados entre partículas e aí é que coloca a nuvem em si e que forma a nuvem e daí vir o termo em si. Portanto, a vantagem disto é providenciar serviços, portanto, através da internet, com a facilidade de elasticidade e escalabilidade a qualquer momento, em que, estando num ambiente, no nosso data center, nas nossas instalações, não temos essa facilidade. Então temos aqui vários tipos de cloud. Portanto, temos a cloud pública, portanto a cloud pública que é onde temos, portanto, os vários providers como a Microsoft, a Amazon, a Google e outras organizações. Temos depois a private cloud, portanto é a nossa cloud privada dentro de casa que, portanto, quem é dono é uma única organização, que a tecnologia pode ser similar à public cloud, mas a parte económica pode não ser, porque há um investimento muito grande. E as várias categorias que podem ser internos ou externos, etc. Por exemplo, na parte private cloud, o próprio Azure, por exemplo, tem a parte do Azure Stack. O Azure Stack é como se pudéssemos ter parte do Azure dentro da nossa casa ou colocar aí num cenário de extensão para a própria cloud ou haver também outras componentes da parte de Stack Edge e da HCI de interligar, portanto, as várias clouds. E por fim temos, conforme estava já a introduzir, temos a cloud híbrida. Portanto, é combinar as clouds públicas com as clouds privadas. E para muitas organizações este é o cenário ideal. Por várias razões, porque podem precisar de dados que estejam dentro de casa sensíveis e que não há legislação ou não há autorização de passar para um serviço público, em que há outro tipo de serviços que podem passar, ou ter a flexibilidade de poder mover vários workloads rapidamente para a cloud ou voltar para dentro de casa conforme as necessidades. Para percebermos os várias componentes que temos, portanto, em qualquer tipo de cloud. Portanto, temos desde a componente networking, storage, servidores, virtualização, sistema operativo, middleware, runtime, os dados e também as aplicações. Portanto, temos aqui os vários layers da própria evolução em si dos dados. Portanto, aqui temos as várias camadas até chegarmos a um serviço completamente por cloud. E aí temos de perceber que tipo de cloud temos, ou quer seja privado ou público, e também dependendo do serviço, podemos estar aqui em vários níveis a trabalhar sobre eles, em que há a parte que é a nossa gestão e há a parte que é a gestão, portanto, do provider. A nível de evolução, com aquele resumo que tinha feito há pouco, portanto, desde o mainframes, clientes, servidores, web, a parte de SOA, portanto, interligação entre as várias organizações, e de 2009 para cá, portanto, já há cerca de 11 anos, já globalizado como um serviço. Percebendo onde é que estão posicionados, portanto, os vários serviços. Olhando aqui para este slide, temos aqui os vários componentes que já vos tinha mostrado, portanto, que é gerido totalmente em casa, olhando para um servidor ou um conjunto de servidores, um data center que é tudo gerido por nós. Se olharmos para o próprio conceito de Infrastructure as a Service, é gerido pelo provider tudo o que é virtualização, servidor, storage e networking. A partir daí, só do sistema operativo para cima é que é gerido por nós. Um dos exemplos que se encaixa aqui
é, por exemplo, toda a componente de máquinas virtuais em Azure. Depois temos a parte de plataforma as a service. O plataforma as a service, por exemplo, do lado do Azure, podemos comparar isto com o termos a componente web. Por exemplo, uma web app é uma plataforma as a service. Toda a parte de aplicações que nós colocamos nessa aplicação e os dados, portanto, é que são geridos por nós. E, por fim, temos o software as a service, em que é tudo gerido, portanto, pelo Azure, mas nós só acedemos em si ao serviço. Do lado do Azure há vários serviços que têm isso, que disponibiliza diretamente para o utilizador, ou, por exemplo, o Office 365 é um software as a service, ou um CRM, ou outro tipo de aplicação que já está totalmente desenvolvido. Isto, portanto, é como um resumo da evolução dos serviços, como nós os conhecemos, dependendo do tipo de aplicação ou de serviço que pretendemos ou que necessitemos ou não. Olhando em si, portanto, para os vários níveis, portanto, a parte de infraestrutura como um serviço, portanto, desde as máquinas virtuais, os servidores, storage, balanceadores, rede, a parte de plataforma as a service, portanto, uma base de dados, um web server, ferramentas de desenvolvimento, a parte de DevOps, etc. Como software as a service, temos toda a componente de CRM, mail, virtual desktops, comunicações ou jogos, etc. Tudo. E depois, por fim, temos nós que consumimos, portanto, esse tipo de dados. Portanto, ou por browser, ou por uma aplicação móvel, portanto, ou por um cliente, um SIM client, ou por um emulador de terminal, portanto, e aí é que nós consumimos esse tipo de dados. Para percebermos tudo o que está por trás disto e a nível da evolução também de data centers. Olhando desde 89 até, portanto, os dias de hoje e olhando para o futuro, temos na primeira geração, portanto, era a colocação de servidores, portanto, capacidade, portanto, tecnologia com 20 anos. Há muitos data centers que, portanto, que existem ainda espalhados pelo mundo, que ainda utilizam este tipo de tecnologia por, muitas vezes, a necessidade dos próprios clientes de terem servidores físicos dedicados. Depois passamos para a geração 2, que é onde começou a aparecer a densidade, portanto, onde começou a aparecer toda a ligação de rack, densidade e impacto de recurso mínimo. Na geração 3 foi a componente de contentores ou pods, que garantia toda a parte de escalabilidade e sustentabilidade. Tinha já tecnologias de arrefecimento de água e ar, em que permitia economizar, portanto, o custo em si deste tipo de data centers e que daí reduzir o custo para os clientes finais. Geração 4, portanto, modular. Portanto, este tipo de geração já utilizava arrefecimento ar exterior. Temos de pensar onde é que são colocados os data centers, para perceber que muitos deles são colocados em zonas frias, precisamente já para utilizar este tipo de tecnologia. E a geração 5, portanto, e o futuro, portanto, são sistemas integrados com software resiliente, infraestrutura comum, portanto, simplicidade e cada vez mais interligado e ocupar menos espaço, e daí os valores que estão em cima entre cada geração, portanto, essa parte da parte PUE é a otimização de consumo energético versus o consumo de arrefecimento que conseguimos ter também nos nossos sistemas. Os benefícios que temos em si da cloud,
como um todo. Possibilidade de aceder de qualquer lado, possibilitar-nos de trabalhar em conjunto, facilitar o IT e também serviço de confiança. Outro dos temas bastante importantes, que é perceber onde é que os dados estão guardados. Esta fotografia já tem cerca de 11 anos. Portanto, esta fotografia, portanto, é do Data Center da Azure de Dublin. Fixem só aqui, portanto, a estrutura mais ou menos que tem aqui do próprio edifício e olhando aqui para as janelas, que aqui um pouco mais à frente eu já vou fazer referência, portanto, deste edifício. Portanto, este foi um dos primeiros data centers da Azure no mundo, em que vejam o tamanho há 11 anos atrás. Percebendo o que é que cada data center, vários componentes tem. Portanto, desde a parte, portanto, os servidores em si, portanto, ter toda a interligação com UPS, transformadores, geradores, portanto, toda a parte de transformadores e toda a parte de arrefecimento para garantir todo o funcionamento do data center e que não haja nenhuma quebra. Isto é muito importante neste tipo de data centers, para este tipo de gerações, em que consegue garantir que mesmo falhando eletricidade, portanto, conseguirem manter o data center ligado, porque um data center ser desligado, portanto, é muito mau. E até fazendo referência de uma notícia da Microsoft que saiu, ou foi hoje ou foi ontem, que a própria Microsoft já está a testar, portanto, com geradores, portanto, já há componente de hidrogênio, portanto, não utilizando os típicos geradores de gasóleo que se utilizam ligados a data centers. Para percebermos um pouco o tamanho dos vários data centers. Um dos exemplos que temos aqui, portanto, temos aqui na parte da Europa o West Europe, dos Estados Unidos o West Central US, o West 2 e temos aqui em baixo o Norte Europe. Lembram-se há bocado de eu ter-vos dito para olhar mais ou menos para o tipo de janelas, portanto, daquele data center de Dublin, correto? Esse edifício é este aqui. Portanto, vejam o tamanho que o edifício era e hoje em dia todo o tamanho desta zona da norte da Europa, o tamanho que já está. Portanto, o que é que evoluiu em 11 anos? E a própria cloud, portanto, para conseguir garantir, portanto, esta eficiência energética, e a Microsoft tem alvo chegar a zero, portanto, o consumo energético a nível de fósseis, portanto, só com este tipo de eficiência de densidade dos próprios servidores e com este tipo de escalabilidade é que consegue isso. Se pensarmos termos isto dentro de casa, quanto é que nos custaria ter isto dentro de casa para conseguir chegar a este tipo de níveis de fiabilidade e também de consumos, em que toda a implementação e manutenção, portanto, tem o seu custo. Então, porquê a cloud? Basicamente, conseguirmos arrancar com um custo baixo de investimento, tanto disponível todo o tipo de tecnologias, desde replicar para outro data center, portanto, não haver a questão de custos de comunicações, de réplicas de discos, de storage, de backups. Portanto, a disponibilidade de serviço é imediata, portanto, está, como eu costumo dizer, portanto, à distância de um clique para termos e criarmos recursos, portanto, na cloud. Termos a questão de escalabilidade e flexibilidade. Há vários serviços que têm escalabilidade automática, ter flexibilidade também de consumos, portanto, se não tivermos a usar um tipo de recurso, podemos desligá-lo e daí estamos a pagar só, por exemplo, de storage, um servidor virtual, só pagaríamos storage, não estamos a pagar computação da máquina.
termos alta disponibilidade. Portanto, o próprio data center já está em alta disponibilidade, mas nós próprios podemos querer a nossa própria alta disponibilidade, porque temos serviços muito críticos, quer seja de uma página de internet, quer seja dados internos em que estejam estar disponíveis 24 horas, e aí conseguirmos também colocar alta disponibilidade sobre a própria alta disponibilidade que o serviço já nos presta. A possibilidade de aceder de qualquer lado, portanto, desde que tenhamos internet, termos essa facilidade, e ter, portanto, a garantia de as últimas versões de software sem necessidade de gerir, isto no caso de estarmos a utilizar a parte, por exemplo, de plataforma as a service ou software as a service. Se estivermos a utilizar infrastructure as a service, portanto, a camada de virtualização é que não nos necessitamos de preocupar, mas tudo o resto temos aí de nós atualizar. E depois a vantagem de, mais para a área financeira, da mudança do pagamento e previsto, e a mudança de CAPEX para OPEX. Portanto, basicamente é uma mudança de investimento e de aquisição, tanto do hardware e da sua manutenção, para uma transformação de custo operacional. E nisto tudo, porquê a cloud? Porque a cloud, basicamente, portanto, o departamento de IT, portanto, tem de ser igual a um motor de inovação e não ser constantemente, portanto, como bombeiros. Foi por isso que eu coloquei aqui um pouco esta mensagem. Portanto, nós temos de ter a proatividade e conseguir garantir em que o próprio IT, em vez de estar parte do tempo a resolver problemas, portanto, essa parte do tempo ser convertida. A regra que eu costumo aplicar em que muitas organizações, se formos detalhar certo tipo de gastos de tempo, se calhar muitas organizações gastam 80% do tempo a resolver problemas e só têm 20% do tempo para inovar. Isto tem de se inverter completamente ao contrário. Portanto, 20% para resolver problemas que acontecem, portanto, desde aplicações, os utilizadores, etc., mas ter 80% do tempo para inovar. Isto para quê? Para aprender novas tecnologias, para otimizar os recursos, para garantir alta disponibilidade e para conseguir que seja um departamento de inovação, portanto, um motor de inovação e não visto como um custo, em que muitas organizações, às vezes, o departamento de IT é visto como um custo e não como uma inovação. Mas como é que se consegue transformar isto? Basicamente, dos primeiros passos muito importantes é perceber e criar um modelo simples de projeto. Planear, preparar e, neste caso, migrar ou transformar o serviço. Portanto, começar a detalhar qual é que é o objetivo. Quem não tenha Azure, que façam pilotos da Azure, que fale com o tipo de clientes que tenham a Azure, que fale com a própria Microsoft e com os vários parceiros que têm a experiência em Azure para explicar as vantagens e perceber, portanto, qual é que é a melhor transformação possível do que ser só o migrar um recurso de um lado para o outro como sendo uma máquina virtual. Então, para isso, a seguir a este modelo inicial de projeto, é necessário definir um ciclo de projeto. Olhando aqui para as várias vertentes que são aconselhadas, portanto, a ser colocadas, portanto, temos de portanto, analisar, portanto, começando primeiro para a análise, depois definir, depois implementar, por fim, operar e depois melhorar. E isto é um ciclo. Isto é um ciclo porque quando estamos a fechar, desde a análise até ao operar,
Portanto, dependendo da complexidade dos projetos, se forem projetos que envolvam várias tecnologias, vários fabricantes, desenvolvimento, etc., se calhar quando estamos na fase de passar à operação, já temos de pensar em melhorar, porque o melhorar temos de otimizar recursos, perceber que otimizações é que podemos fazer desde rede ou desde dos recursos em si, também olhar para os custos. Portanto, e é aconselhado termos este tipo de ciclos, portanto, em qualquer projeto. E ao perceber que cada projeto, tendo um todo, um ciclo contínuo, portanto, o IT está em constante melhoria e não está simplesmente, mais uma vez, a apagar fogos. Então, temos de perceber todos qual é que é o nosso grau de maturidade. O nosso grau de maturidade, temos de entender onde é que queremos estar no futuro. Portanto, como eu já vos tinha dito, o modelo, o IT como um centro de custo, portanto, é como se estando num nível básico. O nível standardizado é como a componente em que o IT já é eficiente, mas continua a ser visto como um centro de custo. O IT como um centro de negócio já na parte racionalizada, portanto, que aí já está ali a aplicar vários ciclos, portanto, daquela parte de planeamento de projeto. E, por fim, passar para o dinâmico, que, portanto, é estratégico. Portanto, o IT, para as organizações, traz inovação, novas tecnologias que vai alavancar, portanto, se for uma empresa privada, portanto, vai alavancar um negócio, melhorias e velocidades, etc. Se é uma entidade, por exemplo, pública, garantir que, por exemplo, todos os utilizadores estão a trabalhar sem quebras e neste momento, desde que estamos nesta situação de pandemia desde março, portanto, eu vi vários destes cenários em vários tipos de clientes e posso dizer que até alguns públicos já estavam num nível dinâmico. Porquê? Porque já tinham soluções para os utilizadores simplesmente. Todos os utilizadores já tinham portáteis, já estavam a utilizar tecnologias em que o portátil, estando em casa como estando no escritório, tem total acesso à infraestrutura. Portanto, já se tornou, neste caso, dinâmico. Porquê? Porque não houve, mais uma vez, ir o bombeiro, como também vi noutras organizações que tinham desktops e pessoas a carregar com os computadores para casa. Portanto, temos a perceber, portanto, qual é que é o grau de maturidade onde estamos e onde é que vamos querer estar no futuro. Com isto, o próprio Azure, portanto, é um mundo. Já existem cerca de 54 regiões no mundo inteiro onde está disponível o Azure. A nível de grandes investimentos do Azure, não só em data centers, portanto, toda a parte de fibra dedicada, portanto, a sua rede de fibra negra da Microsoft, que, portanto, tem assegurada a interligação entre os vários data centers, em que garante, portanto, latência bastante baixa entre os vários data centers para conseguir também garantir a velocidade para os nossos dados. Dentro disto tudo, nas várias regiões, cada vez mais vão aparecendo vários data centers, portanto, neste momento, quando falamos de uma região da Europa, ou Europa do Norte, portanto, podemos ter já vários data centers. A própria Microsoft, além disto, ainda tem cerca de 130 edge sites, portanto, 130 edge sites são pontos de entrada noutros data centers para a própria rede de fibra. E, além disso, ainda tem espalhado pelo mundo inteiro vários pontos de acesso que são chamados POPs. Por exemplo, no caso em Portugal, temos um POP em Lisboa. Portanto, a entrada numa rede de fibra da Microsoft, temos um ponto de entrada para a componente de rede da Microsoft, que
termina em Lisboa, que por acaso é no mesmo data center que também tem ligações de cabos submarinos. Consegue ter uma largura de 100 gigabits, portanto é a rede pública, privada, portanto mais rápida entre os vários data centers. Portanto, são muitos milhões de milhas de fibra, portanto 1,6 milhões, em que temos, portanto, todas estas vantagens espalhadas pelo mundo inteiro. Com isto, o que é o futuro das organizações? Pensar por onde é que devemos avançar para a cloud. O que é aconselhado, portanto, é passarmos para uma cloud híbrida. Portanto, a cloud híbrida é um modelo ideal para as organizações pensarem em começar a estender, portanto, todo o seu data center para uma cloud. Porque a cloud híbrida? A cloud híbrida, portanto, temos as regiões, portanto, incluindo China, etc., tudo. Temos, por exemplo, vários clientes que, por exemplo, imaginem que vocês são uma cadeia de hotéis portuguesa em que querem que o público-alvo vir para Portugal seja, por exemplo, Inglaterra. Se tiverem os vossos servidores web em Portugal, a latência das vossas páginas é grande. Então, por que não colocar nos data centers de Inglaterra, nessa componente da Azure? Se queremos ir para um alvo que para vir para Portugal, para o Brasil, porque é que não replicamos esses nossos servidores web para o Brasil, para estar mais próximo deles e ser mais rápido? Portanto, e além disso também utilizar outro tipo de tecnologias que o próprio Azure tem, desde a parte de CDN, portanto, da própria Microsoft ou também de outros providers, e daí alavancar, portanto, o nosso serviço e estar disponível de qualquer ponto do mundo com a velocidade como se estivesse quase em rede local. Conseguir toda a parte de melhoria, desde ambientes de desenvolvimento e teste, ou de staging, ou se formos para grandes organizações, temos de falar de ambiente de desenvolvimento, ambiente de teste, ambiente de qualidade, ambiente de pré-produção e ambiente de produção. Estamos a falar 5 ambientes que devem estar o mais idêntico possível, em que muitos deles, a maior parte do tempo, basicamente estão parados. Então, por que não utilizar o serviço da Azure em que podemos parar as próprias máquinas quando não estamos a usar? Portanto, também é uma grande vantagem de ter toda esta componente da Azure. Outra vantagem é termos toda a componente de Business Continuity. Quanto é que custa nas organizações implementar, portanto, toda a parte de Business Continuity? Portanto, já não estamos a falar só de disaster recovery. É garantir, portanto, toda a disponibilidade dos nossos serviços. O exemplo que eu, às vezes, quando falo sobre Business Continuity, está há muitos anos atrás, quando fiz a pós-graduação e fiz o meu trabalho final, a seguir ao 11 de setembro, portanto, muitas empresas, infelizmente, pelo que aconteceu às pessoas, portanto, faliram. Mas só uma empresa das Torres Gêmeas é que estava a trabalhar no dia seguinte. Portanto, só essa é que tinha Business Continuity. E cerca de 50% das empresas faliram porque algumas o disaster recovery que tinham era na outra torre. Pensando, se calhar, nos dias de hoje, qual é que é a percentagem de empresas que conseguem garantir que nas horas seguintes, ou no dia seguinte, pior cenário, nas 24 horas seguintes estão a operar. E se calhar muitas não têm sistemas replicados, têm só backups, não têm alta disponibilidade, não têm o business continuity que automaticamente passa para o outro data center. E a pergunta que eu coloco sempre é: quanto é que custa a empresa estar parada um dia?
e se calhar se fizermos as contas, portanto, o investimento é muito grande para implementar isso, então aí a solução mais rápida é implementar em cloud. Termos a vantagem de escala global e não termos toda a componente, ou quase zero, a nível de manutenção. Portanto, não temos já aquele cenário de ir trocar um disco ao data center, uma fonte de alimentação, estar preocupado com o ar-condicionado porque a temperatura disparou e preocupar-nos realmente para estarmos mais próximos da organização e do negócio e ser o IT como a parte estratégica e, mais uma vez, inovação e não como um custo. Os desafios que temos hoje em dia têm a ver com os próprios utilizadores, que andam com muito tipo de dispositivos, que têm muito tipo de aplicações e muito tipo de dados. Quando começamos a entrar por esta complexidade, portanto, percebemos qual é que é a grande interligação dos nossos dados, das próprias aplicações, a quantidade de dispositivos e os utilizadores que agora estão em todo lado. Portanto, e para garantirmos isto, precisamos de ter coerência. Então, os grandes desafios a nível do IT têm a ver com como é que vamos inovar, portanto, para este tipo de desafios em si. Quais é que são os próximos passos? Portanto, como é que integro com o nosso investimento do lado do IT? Portanto, como é que eu ligo o meu ambiente, portanto, de casa com aplicações cloud? E, por fim, como é que eu garanto a continuidade de negócio? Portanto, estas são sempre as perguntas das organizações. E, para isso, temos de perceber que temos de interligar tudo. Portanto, temos de tornar toda a interligação de gestão, de acesso e de proteção dos próprios utilizadores, dispositivos e aplicações e dados como sendo uma plataforma única. Para isso, temos de habilitar os utilizadores a conseguir trabalhar de qualquer tipo de dispositivo, de qualquer lado, garantir a proteção de dados. Portanto, estamos a falar numa situação em que, hoje em dia, muita gente está em trabalho remoto, e se está em trabalho remoto, temos de garantir proteger os dados da nossa organização e unificar o nosso ambiente. Portanto, basicamente, garantir a unificação do nosso ambiente, gestão de dispositivos, portanto, tanto dentro de casa como na conta. Portanto, isto é o futuro, portanto, como é que as organizações devem se organizar, portanto, no dia a dia. Aqui, um pouco de demo de Azure. Não sei se há algumas questões para já, só aqui. Ok. Qualquer dúvida podem perguntar. Nuno, só para dizer que não há questões, pelo menos eu não estou aqui a ver o chat, e eu penso que não há questões. Já vi, já. Estás à vontade, obrigado. Ok. Aqui temos o portal da Azure. Aqui como uma pequena demo de portal da Azure, para quem ainda nunca explorou o portal da Azure, aqui conseguimos criar vários dashboards e atalhos, portanto, para os nossos projetos, etc. Subscrições, tour, portanto, dados. Aqui do lado esquerdo, na parte da Waveable, é onde podemos vir aos nossos dashboards, a todos os recursos recentes, ao tipo de máquinas, etc. E onde podemos criar um recurso. Portanto, como exemplo simples, eu posso vir aqui, enquanto vou passando pelo resto do Azure, eu posso chegar aqui ao Marketplace e, por exemplo, eu preciso de criar uma máquina virtual.
eu preciso criar uma máquina virtual, eu venho aqui criar um Windows Server. Vou criar um Windows Server, eu vou colocá-lo aqui numa subscrição, não tenho um grupo de recursos, ou vou criar um grupo de recursos, neste caso posso criar um grupo de recursos chamado servers, ou pode ser por aplicações, etc. Portanto, é necessário termos, portanto, qual é que é a nossa metodologia de agregação de recursos. Neste caso vou colocar aqui como servers, podia ser a parte de aplicações. A seguir eu vou dar um nome da máquina, vou escolher a região em que quero, portanto, este tipo de servidor. Neste caso vamos colocar aqui, por exemplo, na Europa do Norte. Temos logo aqui a escolha de redundância, portanto, por zona ou por disponibilidade de máquinas. Portanto, são duas máquinas que estão no mesmo data center, mas estão separadas fisicamente, uma numa ponta e outra na outra. Enquanto que a availability zone quer dizer que eu vou ter duas máquinas, portanto, espelhadas em dois data centers dentro da mesma região e da mesma zona. Eu não vou aqui colocar nenhuma redundância. Eu tenho aqui as várias versões, portanto, do Windows Server, etc., o Windows 10 Pro. Eu vou colocar aqui o 2016, por exemplo. Ou até posso aqui, ok, afinal quero um 2019 e vou colocar um 2019. Aqui é onde escolhemos o tipo de máquina e o custo aproximado, portanto, da máquina que vamos ter. Portanto, este custo que está aqui, portanto, estimado, tem a ver com a máquina estar ligada 24 horas por dia e o mês inteiro, e daí a estimativa deste custo. Temos muito tipo de máquinas para escolher conforme as nossas necessidades. Portanto, ou portanto, aqui está a mostrar todo o tipo de máquinas, ou posso colocar aqui para mostrar todo o tipo de máquinas que o Azure dispõe, portanto, que tem de alta performance, com 56 GB de RAM, etc. E aí é necessário um levantamento para perceber que tipo de máquina é que queremos. Eu aqui neste exemplo, eu vou selecionar, por exemplo, aqui uma máquina com 8 GB de RAM, 2 CPUs. Aqui vou definir aqui um utilizador. Definir aqui uma password. Ele pergunta-nos logo se quer portas abertas ou não, portanto ele por defeito abre para fora o Remote Desktop. Caso tenha já licenciamento do Windows Server, portanto no vosso licenciamento podem poupar 49% no custo, portanto tem um licenciamento dentro de casa e querem migrar para a Azure e vão migrar a esta máquina, portanto, então aqui poupam 49%. Eu aqui vou, por exemplo, colocar que sim, e temos de confirmar que temos Software Assurance ou uma subscrição de server. O tipo de discos, portanto, se queremos discos SSD, portanto, ou standard ou não. O tipo de encriptação. Podemos adicionar logo discos de dados, ou podemos adicionar posteriormente. E temos aqui também opções avançadas da parte de gestão de discos ou não. Depois temos a componente de rede. Neste caso, eu não tenho aqui nada nesta infraestrutura, vou criar uma infraestrutura vazia. Se tivesse aqui já uma rede, portanto, interligava a uma rede, a uma subnet, e vou criar um novo IP público para esta máquina.
Depois temos aqui o grupo de segurança da parte de rede, desde a parte básica ou a parte avançada. Portanto, temos aqui estas várias opções. E podemos ter, portanto, um balanceador à frente desta máquina, caso depois seja necessário, por exemplo, para um web server ou não. Passamos a seguir para a parte de gestão. Portanto, Boot Diagnostics, diagnóstico de sistema operativo, qual é que é a conta de storage de diagnósticos. Podemos ter aqui, portanto, a gestão. Podemos fazer aqui um login de Azure AD. Ter o Auto Shutdown, por exemplo, máquinas de desenvolvimento ou testes, e habilitar logo o backup. Portanto, e qual é que é a política diária ou não. Podemos adicionar extensões ou ter aqui outro tipo de dados para aprovisionar. Que tipo de grupos? O tipo de geração. Portanto, eu aqui neste caso vou colocar geração 2. Aqui é a parte de tags e vou fazer o review and create. Portanto, o custo desta máquina vai-me dar à volta de 16 cêntimos por hora. E vou criar a máquina. Enquanto crio a máquina, eu quero vos mostrar outro tipo de vantagens do próprio Azure. Aqui, nesta subscrição, eu tenho aqui vários tipos de recursos. Desses vários tipos de recursos, eu posso mostrar, por exemplo, como é que tenho montado o meu próprio site. O meu próprio site está criado numa web app. Eu vou-vos mostrar aqui como é que está montado o próprio site. Portanto, eu tenho isto separado por duas subscrições. Eu tenho aqui o caso de uma que é onde tenho toda a parte de base de dados separadas, portanto estão ambas em norte da Europa, e o restante parte do site, neste caso está noutra subscrição, mas que tem toda a parte de chat, tem toda a parte do web app, e tem também uma Content Delivery Network que é para fazer cache do próprio site. Como é que isto tudo é transformado? Basicamente, eu tenho aqui o meu plano, a minha App Service, e eu tenho uma página de internet em que já não giro servidores. Portanto, temos aqui uma plataforma as a service. Portanto, aqui é o URL da minha página. Eu tenho aqui toda a parte de dados, data ins, data outs, etc. Depois tenho também toda a parte de cache. E depois aqui é que eu posso ter toda a parte de escalonamento. Como viram, 2 minutos e a máquina está criada. Posso ter aqui a parte de scale up, portanto, automaticamente escalar a minha aplicação. Portanto, posso escalar para aqui ou fazer aqui um scale out e dizer que, portanto, este site automaticamente escala baseado numa métrica, portanto, de instância ou por schedule, ou colocar outro tipo de condições, portanto, por tempo ou não. Isto é a vantagem de termos a autoescala, portanto, do nosso tipo de aplicações. Depois tenho aqui também toda a parte de insights, tenho a parte de backups, parte de site, SSL, networking, o plano, portanto, tenho aqui console, portanto, se eu chegar aqui, eu abro rapidamente uma console e estou diretamente na máquina e estou a fazer, portanto, ir diretamente à máquina onde está o meu website, e aqui posso ter alguma edição. Depois tenho aqui tools avançadas, temos aqui este App Service Editor que está em preview,
e temos toda a parte de monitorização, métricas, logs, o que processos é que a máquina está a correr. Portanto, lembrem-se que eu não giro o sistema operativo, eu só estou a gerir a minha aplicação, o meu website, e ele vai-me mostrar, portanto, os processos que são da minha responsabilidade e não da responsabilidade do Azure. Portanto, eu tenho aqui na própria máquina, eu tenho aqui processos de IS que estão a ocorrer, portanto, que estão aqui. Portanto, estes foram os CMDs que eu há pouco abri na consola, portanto, aquela linha de comando, e o meu site está-me a ocupar poucos megas de RAM. Portanto, basicamente, ele aqui está a ocupar 200 e tal megas de RAM. A máquina em si tem alguma carga. Eu poderia colocar uma máquina mais baixa, mas não tinha funcionalidades desde a parte de backups, de certificados, etc. E com isto, eu consigo, já agora para vos mostrar, antes de mostrar qual é que é o tipo de máquina, eu rapidamente, portanto, o site está rápido a responder, portanto, tenho toda a parte de cache, de imagens, etc. Portanto, o que é que isto me garante? Garante-me que tenho aqui toda a fiabilidade do lado do Azure e que consigo, portanto, velocidade disto tudo. E depois eu utilizo várias tecnologias. Por exemplo, eu tenho aqui algumas fotos já tiradas há vários anos e para quem conhece Azure, se eu clicar aqui nestas fotos, portanto, e vir qual é que é o link, eu vou só colocar aqui o link. Portanto, isto é um blob storage da Azure. Portanto, é uma storage da Azure. Nem sequer está na minha base de dados, nem no meu website. Isto são várias tecnologias. Outra tecnologia que eu tenho aqui é conseguir fazer login no meu website. Neste caso, é um WordPress. Eu vou fazer login com o quê? Com as minhas credenciais da Azure AD. Neste caso, de Office 365. Eu vou colocar só aqui o meu e-mail, eu vou carregar no Next. Aqui está-me a pedir a aprovação no telemóvel, mas imaginem que eu não estou junto ao telemóvel. Eu tenho aqui, portanto, uma PEN token, portanto, é uma FIDO-Key 2, que eu vou fazer login com a minha impressão digital. Eu vou só aqui colocar na máquina, portanto, na minha porta USB. Portanto, eu vou dizer que quero fazer login com uma Security Key. Ele está-me a pedir para inserir a Security Key. Eu vou colocar a minha impressão digital. E acabei de fazer login com as minhas credenciais da Azure AD. Neste caso são as mesmas do Office 365. E com isto tenho uma gestão do lado do Azure em que não me preocupo com toda a componente de servidor web, nem me preocupo, portanto, com questões de updates nem nada, e tenho um login seguro com a minha identidade. Só para verificarmos, antes de terminar, temos aqui já a máquina criada. Vocês viram que demorou cerca de 2 minutos. E aqui vou ligar-me por RDP, aqui neste caso, ou podia-me ligar já por Bastion, portanto, que é através de uma VNet.
tenho aqui a ligação à minha VM. Nuno, tenho a certeza que está toda a gente a adorar a tua sessão, mas acho que temos mesmo que terminar aqui, está bem? Não sei se tens, se querias mostrar uma última coisa, mas estamos mesmo... Não, era só acabar de fazer aqui o login. E dúvidas? Ok. Olha, obrigadíssima pela sessão. Eu penso que neste momento eu não estou aqui a ver o chat online, mas se tiverem questões, façam-nas. Muito obrigada, Nuno. Acho que foi super clara esta apresentação e terminamos aqui, ok? Ok. Obrigada. Obrigado.